só o ato, né, dela permear pelo público, pelo privado, pelas formações, né, já demonstra, né, um repertório e demonstra a competência para aquilo que ela se coloca a exercitar, né? Então a gente vai tentar extrair o máximo aqui, porque eu acredito que é muito importante olhar para essa carreira e entender quais foram os desafios, né? Não só os desafios, mas também as oportunidades. Porque entender que esses desafios levaram você a confirmar, né? E talvez a consolidar a Heloísa Galdino, a sua marca pessoal. É isso basicamente que você começa falando, dizendo que é extremamente importante, né, firmar. Mas ao mesmo tempo, quais foram as dificuldades que você passou, né? E eu sei que foram muitas, né? E que eu acredito que talvez faça sentido para aqueles que estão empreendendo, ou que querem empreender, ou que talvez de alguma maneira se coloquem dentro do mesmo contexto, né? Principalmente mulheres, enfim. E saber que, apesar dos desafios, nós temos condições de vencer, né? Temos condições de superar esses desafios. Então, conta um pouquinho para a gente, Heloísa, de como é que foi essa jornada, né? Essa jornada que iniciou com um desafio que, enfim, para você pode ter tido ali diversos obstáculos, mas que foram suficientes para amadurecê-la, né? Para trazer para você as características que hoje você percebe, né, em você e que faz você a mulher que você é hoje, tá? Queria que você caminhasse um pouquinho nessa sua trajetória profissional, né? No sentido de poder conciliar, né, os desafios com a sua capacidade de entrega. Olha só, André, tem algo que eu gosto muito de compartilhar hoje com as pessoas, porque quando a gente vive determinadas experiências na vida, Hum, a gente está vivendo aquele contexto. certo, Quando ele passa, naturalmente você tem maiores são as condições para que você reflita sobre certo. e você pense sobre a caminhada e sobre essas dificuldades sobre as quais você fala. Sim, E hoje, para mim, há um tema que é extremamente importante, que é o marcador de gênero, né? perfeito, A condição de ser mulher nessa sociedade que é a brasileira e com essas variações perfeito. contextuais e políticas pelas quais a gente tem passado, sobretudo no período mais recente da história do país. E aí, quando eu penso nessa minha experiência pessoal, eu penso que eu escolhi atuar, ou melhor, eu fui levada a atuar no poder público, num ambiente que tem a política como elemento central. Perfeito. E é um ambiente extremamente machista. É Sim, só você analisar que, até hoje, a gente tem apenas 17% de mulheres no Congresso Nacional, na Câmara Federal. A gente tem dificuldades para que elas consigam ocupar espaços em todos os poderes, judiciário, legislativo, no executivo, no mercado de trabalho, no mundo corporativo. E essa é uma pauta que ela é extremamente atual. E aí, quando eu penso há 20 anos, já sim. dizendo que a caminhada é realmente longa, Longa. há 20 anos, há cerca de 20 anos, você chegar para ocupar espaços de poder, porque eu assumi muito jovem posto no segundo escalão da prefeitura de Aracaju, eu fui diretora de marketing, depois eu fui secretária interina de comunicação, e aí nesse caso é muito importante dizer, eu fui a primeira mulher. E eu fui a primeira mulher negra Sim, na prefeitura e no estado. E era difícil para mim falar, inclusive, sobre negritude. Né? Eu acho que até me reconhecer como. sim. Demorou um tempo para que eu percebesse que essa pauta, que essa questão de me identificar e me dizer era importante até como conquista e como poderia reverberar para outras pessoas, Perfeito, inclusive para quem vinha de outras gerações, né, depois da perfeito. minha. Então, esse primeiro elemento, quando você fala de dificuldade, a grande dificuldade é ser mulher nesse ambiente. Primeiro, é ser mulher nessa sociedade, depois é ser mulher nesse ambiente em que você vai a uma reunião e só tem homens mais velhos que você, Perfeito. homens brancos, e que acham que a sua opinião ela não é tão considerável quanto Ah, a de qualquer deles, outros. as Perfeito. opiniões deles. Então eu convivi com isso, eu vivenciei isso e eu acho que tem algo que é importantíssimo registrar. Eu tive a alegria e a realização pessoal de atuar ao lado de um homem como Marcelo Deda.
Perfeito. que em meio a todas essas questões era alguém que via os valores profissionais, pessoais, técnicos, Perfeito. né? Que viu em mim e me deu as oportunidades para que eu acessasse capacidades que eu tinha, mas que sem a oportunidade você não Óbvio. consegue. Sim. Né? Então, isso foi importante, mas ao mesmo tempo que foi importante, também provocava uma série de idiosincrasias no ambiente, porque você vive num ambiente em disputa. Perfeito. E na disputa em que existe uma mulher, né, uma mulher negra, você vai ter sempre a questão de que eu consigo colocá-la, tirá-la do meu Do lado. caminho. Perfeito. Eu consigo ocupar o espaço que ela acha Perfeito. que está para ela. E assim, eu consegui, digamos que, driblar essas adversidades. E quando as pessoas acharam que, conseguiram, na verdade, eu considero que, pessoalmente, eu consegui. Sim. Que é algo extremamente marcante, porque a Secretaria de Comunicação do Estado, com grande orçamento e tal, ela era um espaço em disputa. E eu tenho a oportunidade de dizer hoje, foi um alívio Sim. quando eu precisei transitar dela, e eu cresci pessoalmente, profissionalmente, enormemente ao ir para uma secretaria finalística, que foi a de Perfeito. Cultura. Sim. E eu fiquei, o nome Heloísa Galdino ficou marcado nesse ambiente da cultura e da gestão pública, né, nos espaços pelos quais eu passei, com essas adversidades. E eu repito, André, a de gênero, o marcador de gênero é, até hoje, algo que dificulta enormemente o crescimento e a evolução de mulheres numa sociedade como a brasileira. Perfeito. Por isso, esse tema hoje, Sim. ele me é extremamente caro, Sim. pessoal e profissionalmente. Perfeito. Perfeito. Por quê? Porque além de todas as questões relacionadas às mulheres em geral, eu tenho uma filha Sim. de 6 anos. Sim. E eu preciso fazer alguma movimentação, eu preciso dar alguma contribuição para que a sociedade na qual ela vá atuar profissionalmente seja extremamente mais acolhedora e Perfeito. tolerante Perfeito. para ela. Perfeito. Perfeito.